Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus visite sua casa nesta noite. Que o Espírito Santo acalme seus pensamentos. Que o amor do Pai envolva sua alma e prepare seu coração para descansar. Talvez este tenha sido um dia difícil. Talvez você tenha acordado esperando uma resposta. Talvez tenha passado o dia aguardando uma mudança. Talvez tenha orado mais uma vez por uma situação que parece não avançar. E agora, quando a noite chegou, a mesma pergunta continua dentro do seu coração. Deus, quando isso vai acontecer? Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado de esperar. Uma pessoa que tem fé, que continua rezando, que continua acreditando, mas que sinceramente já não entende por que algumas respostas demoram tanto. Talvez você esteja esperando pela cura de alguém. Talvez esteja esperando uma porta se abrir. Talvez esteja esperando uma restauração na família. Talvez esteja esperando uma mudança financeira. Talvez esteja esperando algo que só Deus pode realizar. E o mais difícil não é apenas esperar. O mais difícil é quando parece que nada está acontecendo. Quando o céu parece silencioso. Quando os dias passam. As semanas passam, os meses passam, e você continua sem enxergar mudanças. Nesses momentos, o coração começa a ficar cansado, a mente começa a fazer perguntas, e a fé é colocada à prova. Talvez você conheça exatamente essa sensação. Talvez você tenha chegado nesta oração carregando esse peso. Mas eu quero dizer algo muito importante ao seu coração nesta noite. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes significa que Ele está trabalhando em lugares que você ainda não consegue enxergar. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Deus está trabalhando. Escreva mesmo que ainda não veja a resposta. Escreva mesmo que ainda existam dúvidas. Escreva como um ato de confiança. A palavra de Deus para esta noite está em Êxodo 1:4. 1:4. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que palavra poderosa! Porque existem momentos em que queremos agir, queremos resolver, queremos acelerar, queremos compreender tudo. Mas Deus nos convida a confiar, a descansar, a permitir que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história de José do Egito. José recebeu promessas de Deus, recebeu sonhos, recebeu direção, mas depois vieram os anos de espera, vieram os momentos difíceis, vieram as injustiças. Vieram os períodos em que parecia que nada estava acontecendo. José poderia ter acreditado que Deus havia se esquecido dele, mas Deus estava trabalhando, mesmo na prisão, mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém percebia. O Senhor estava preparando algo muito maior. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Aquilo que parece atraso pode estar sendo preparação. Aquilo que parece silêncio pode estar sendo o trabalho invisível de Deus. Aquilo que parece espera pode estar sendo o caminho para algo maior. Porque Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Ele vê o futuro, Ele vê os detalhes. Ele vê aquilo que ainda está escondido. Talvez você esteja olhando para uma porta fechada, mas Deus está preparando a porta certa. Talvez você esteja olhando para uma demora, mas Deus está preparando o tempo perfeito. Talvez você esteja olhando para o silêncio, mas Deus está escrevendo uma resposta. Por isso, não permita que a espera destrua sua esperança. Não permita que a demora enfraqueça sua fé. Não permita que o silêncio faça você duvidar do amor de Deus. Porque o Senhor continua presente, continua cuidando, continua guiando, continua trabalhando. Mesmo quando você não consegue perceber, talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas tem algo muito maior. Você tem a presença de Deus,
E a presença de Deus é suficiente para atravessar qualquer período de espera. Por isso agora, eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente. Feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Senhor, eu confio em teu tempo. Mais uma vez, Senhor, mesmo sem enxergar, eu continuarei acreditando. Pai amado, nesta noite nós entramos em tua presença. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando. Obrigado porque o Senhor nunca abandona seus filhos. Obrigado porque mesmo nos períodos de espera, tua mão continua conduzindo nossa história. Hoje entregamos ao Senhor nossas expectativas, nossas dúvidas, nossos medos, nossa ansiedade diante da demora, tudo aquilo que temos esperado, tudo aquilo que ainda não compreendemos. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a perseverar, ensina-nos a descansar em teu amor, porque sabemos que mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor continua agindo. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar diante de Deus todas as áreas da nossa vida que estão em espera, apresentar nossas inquietações ao Senhor e permitir que sua paz fortaleça nossa fé enquanto aguardamos o cumprimento das promessas divinas. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para o seu coração nesta noite, porque esperar não é fácil. Confiar durante a espera é ainda mais difícil, e continuar acreditando quando nada parece mudar pode ser uma das maiores provas de fé que uma pessoa enfrenta. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado de esperar. Uma pessoa que tem rezado pela mesma situação há muito tempo. Uma pessoa que continua apresentando diante de Deus os mesmos pedidos, as mesmas lágrimas, as mesmas preocupações, as mesmas perguntas. E talvez exista uma parte do seu coração que esteja começando a ficar cansada. Não porque você deixou de acreditar em Deus, mas porque a espera é pesada, porque a demora machuca, porque o silêncio provoca dúvidas. Talvez você já tenha perguntado: Senhor, por que está demorando, Senhor? O Senhor ainda está me ouvindo? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? E se você já fez essas perguntas, saiba que não está sozinho. Muitos servos de Deus também passaram por momentos assim. Muitos homens e mulheres de fé atravessaram períodos em que não compreendiam aquilo que Deus estava fazendo. Isso me faz lembrar novamente de José do Egito. José recebeu promessas, recebeu sonhos, recebeu direção, mas depois veio o silêncio. Vieram anos que pareciam contradizer tudo aquilo que Deus havia mostrado. Foi vendido pelos próprios irmãos, foi injustiçado, foi esquecido, foi preso. E durante muito tempo nada parecia fazer sentido. Imagine quantas vezes José poderia ter pensado que Deus havia abandonado sua história. Imagine quantas vezes poderia ter acreditado que as promessas não se cumpririam. Mas Deus continuava trabalhando, mesmo quando José não percebia, mesmo quando ninguém percebia. O Senhor estava preparando cada detalhe. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Aquilo que você chama de espera a Deus pode estar chamando de preparação. Aquilo que você chama de atraso, Deus pode estar chamando de processo. Aquilo que você chama de silêncio, Deus pode estar chamando de obra invisível. Porque nem tudo aquilo que Deus faz pode ser visto imediatamente. Algumas respostas amadurecem com o tempo. Algumas bênçãos precisam ser preparadas. Alguns milagres começam muito antes de se tornarem visíveis. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que ainda não aconteceu, mas Deus está olhando para tudo aquilo que já está sendo construído. Talvez você esteja observando apenas a porta fechada, mas Deus está preparando circunstâncias ao redor dessa porta. Talvez
você esteja observando apenas a ausência da resposta. Mas Deus já está movimentando pessoas, situações, oportunidades, detalhes que você ainda não consegue enxergar, porque o Senhor nunca fica parado, nunca abandona seus filhos, nunca esquece suas promessas. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está esperando uma restauração familiar. Talvez alguém esteja rezando por um casamento, por um filho, por um relacionamento quebrado. E parece que nada está mudando, mas Deus continua trabalhando. Talvez exista alguém esperando uma resposta financeira, uma oportunidade, uma provisão, uma porta profissional, e tudo parece parado. Mas Deus continua trabalhando. Talvez exista alguém esperando cura, esperando recuperação, esperando um milagre, e o processo parece lento demais. Mas Deus continua trabalhando, porque o silêncio do céu não significa ausência de atividade divina. Muitas vezes significa apenas que Deus está agindo em profundidade, e aquilo que é feito em profundidade leva tempo. Uma árvore forte não cresce em um único dia. Uma construção sólida não é levantada em algumas horas. E algumas obras de Deus exigem processos que nossa pressa não consegue compreender. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja ensinando a você nesta noite: a confiar mais, a descansar mais, a depender mais. Porque quando tudo está resolvido, é fácil acreditar. Mas quando continuamos acreditando durante o silêncio, nossa fé amadurece, nossa confiança cresce, nosso relacionamento com Deus se fortalece. Talvez hoje você não precise de todas as respostas. Talvez precise apenas lembrar que Deus continua presente, continua ouvindo, continua cuidando, continua trabalhando, mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. Por isso, não permita que a ansiedade destrua sua esperança. Não permita que a demora enfraqueça sua fé. Não permita que as dúvidas sejam maiores do que as promessas de Deus. Porque aquilo que o Senhor começou, Ele continuará conduzindo. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele saberá cumprir. Aquilo que o Senhor está preparando, chegará no tempo certo. Por isso agora eu quero convidar você a entregar diante de Deus todas as áreas da sua vida que estão em espera. Tudo aquilo que ainda não aconteceu, tudo aquilo que continua provocando inquietação, tudo aquilo que você não consegue compreender. Entregue tudo ao Senhor. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti todas as nossas esperas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas inquietações, todas as situações que ainda não entendemos, tudo aquilo que continua provocando ansiedade dentro de nós. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados de esperar. Toca aqueles que estão desanimados. Toca aqueles que estão enfrentando períodos de silêncio. Toca aqueles que precisam continuar acreditando. Existem pessoas rezando conosco que precisam de força, pessoas que precisam de perseverança, pessoas que precisam de esperança, pessoas que precisam confiar novamente. Senhor, entra agora nesses corações. Vai onde existe medo, vai onde existe dúvida, vai onde existe impaciência, vai onde existe sofrimento, e derrama tua paz, derrama tua confiança, derrama tua esperança. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem lares aguardando milagres, existem pessoas esperando respostas, existem corações precisando de consolo. Senhor, fortalece cada família, renova cada vida. Enquanto preparava esta oração, lembrei do testemunho da Dona Marisa de Goiânia. Ela tinha 66 anos e passou muitos anos esperando uma resposta de Deus para uma situação familiar. Durante muito tempo, acreditou que nada estava acontecendo, mas permaneceu rezando, permaneceu confiando. Anos depois escreveu:
Quando finalmente compreendi aquilo que Deus estava fazendo, percebi que o Senhor havia trabalhado em silêncio durante todo o tempo. Que testemunho poderoso! Porque Deus continua fazendo isso, continua trabalhando, continua preparando, continua conduzindo, continua realizando sua vontade. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em sua vida agora. Por isso continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nossa espera ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de confiança, descansar em suas promessas e dormir com a certeza de que Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração. O momento de descansar não apenas o corpo, mas também a mente, o coração, a alma. Porque talvez você tenha iniciado esta oração carregando perguntas que ainda não possuem respostas, situações que ainda não fazem sentido, esperas que parecem longas demais. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus parece silencioso, uma fase em que você continua rezando, mas não vê mudanças. Continua acreditando, mas não vê resultados. Continua esperando, mas não vê sinais. E isso pode ser cansativo, muito cansativo. Mas nesta noite, Deus quer lembrar você de algo que pode transformar completamente sua maneira de enxergar esta fase da vida. O silêncio não significa abandono. O silêncio não significa ausência. O silêncio não significa que Deus parou de agir, porque muitas das maiores obras de Deus começam em silêncio. Uma semente cresce em silêncio. Uma criança se desenvolve em silêncio no ventre da mãe. O amanhecer começa muito antes de a luz aparecer. E muitas respostas de Deus também começam assim, em silêncio, longe dos nossos olhos, longe da nossa compreensão, mas profundamente ativas. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que está vivendo exatamente esse momento. Uma pessoa que continua esperando, continua confiando, continua perseverando, mas que já não sabe quanto tempo mais conseguirá suportar. E se essa pessoa for você, eu quero dizer algo ao seu coração. Deus vê seu esforço, Deus vê suas lágrimas, Deus vê sua perseverança, Deus vê cada oração que você fez. Nenhuma delas foi ignorada, nenhuma delas foi esquecida, nenhuma delas caiu no vazio. Tudo foi ouvido pelo Pai, tudo foi acolhido pelo Senhor, tudo continua diante dele. Isso me faz lembrar novamente da história de José. Quando estava preso, José não podia enxergar o futuro, não podia imaginar que um dia pisaria nos palácios do Egito. Não podia compreender aquilo que Deus estava preparando, mas Deus já estava escrevendo os capítulos seguintes da sua história. Enquanto José via uma prisão, Deus via um propósito. Enquanto José via atraso, Deus via preparação. Enquanto José via silêncio, Deus via cumprimento. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Você está olhando para um capítulo, mas Deus está olhando para o livro inteiro. Você está olhando para o hoje, mas Deus está olhando para o amanhã. Você está olhando para aquilo que ainda falta, mas Deus está olhando para aquilo que já está preparando. Por isso não desista, não abandone sua fé, não abandone sua esperança, não abandone suas orações. Porque aquilo que Deus está construindo em silêncio pode ser maior do que você imagina. Talvez hoje você não consiga compreender os caminhos do Senhor, mas pode confiar no coração do Senhor. Pode confiar em seu amor. Pode confiar em sua fidelidade. Pode confiar em sua bondade. Porque Deus nunca falha, nunca se atrasa, nunca perde o controle, nunca abandona seus filhos. Talvez esta noite seja o momento em que você decide descansar. Não porque recebeu todas as respostas, mas porque decidiu confiar naquele que possui todas as respostas. Não porque todos os problemas desapareceram,
mas porque decidiu entregar os problemas ao Senhor. Não porque compreende tudo, mas porque acredita que Deus compreende tudo. E isso é suficiente, porque a verdadeira paz não nasce quando entendemos tudo. A verdadeira paz nasce quando confiamos em Deus mesmo sem entender tudo. Talvez seja exatamente essa paz que o Senhor deseja derramar sobre você agora. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que não depende das respostas imediatas. Uma paz que nasce da presença de Deus. Por isso agora, eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine todas as suas preocupações sendo colocadas nas mãos do Senhor. Imagine suas perguntas, suas expectativas, seus medos, suas esperas, tudo sendo entregue a Deus. E agora, imagine o Senhor segurando cada uma dessas situações, com amor, com cuidado, com perfeição. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite nós entregamos completamente nossas esperas em Tuas mãos. Entregamos aquilo que ainda não compreendemos. Entregamos aquilo que continua provocando dúvidas. Entregamos aquilo que continua gerando ansiedade. Entregamos nossos sonhos, nossos projetos, nossas preocupações, nossas expectativas, tudo aquilo que temos aguardado. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu tempo, confiamos em Teus planos, confiamos em Tua sabedoria, confiamos em Teu amor. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão esperando, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que estão enfrentando períodos de silêncio. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas, renova sua esperança, renova sua fé, renova sua perseverança, renova sua confiança. Pai amado, visita nossas famílias. Existem lares aguardando respostas, existem pessoas esperando milagres, existem corações precisando de força. Senhor, fortalece cada família, protege cada casa, sustenta cada vida. Pai amado, visita também aqueles que pensam em desistir, os que estão desanimados, os que estão cansados da espera. Senhor, abraça essas vidas, consola esses corações. Mostra que Tu continuas presente, mostra que Tu continuas trabalhando. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está trabalhando em minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o silêncio não destruirá a minha fé. Em nome de Jesus, eu declaro que continuarei confiando nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será renovada. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando da minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está preparando aquilo que ainda não consigo enxergar. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas orações foram ouvidas. Em nome de Jesus, eu declaro que meu coração descansará na fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que o tempo de Deus é perfeito. Em nome de Jesus, eu declaro que não desistirei daquilo que o Senhor me prometeu. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança durante a espera, confiança durante o silêncio, confiança durante as incertezas, confiança durante os desafios, confiança no amor de Deus. Talvez exista alguém ouvindo esta oração agora pensando: será que Deus realmente está trabalhando? Meu irmão, minha irmã, José não conseguia ver, mas Deus estava trabalhando. Moisés não conseguia ver, mas Deus estava trabalhando. Davi não conseguia ver, mas Deus estava trabalhando. E na sua vida não será diferente. Deus continua trabalhando.
continua preparando, continua conduzindo, continua realizando sua vontade. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do senhor Cláudio de Recife. Ele tinha 68 anos e passou anos esperando uma resposta relacionada à sua família. Houve momentos em que acreditou que nada estava acontecendo, mas continuou confiando. Anos depois escreveu: "Hoje percebo que Deus estava agindo em silêncio durante todo o tempo. Nenhuma das minhas orações foi esquecida. Que testemunho maravilhoso! Porque Deus continua fazendo isso, continua ouvindo, continua preparando, continua cuidando, continua realizando. Por isso agora apenas descanse, respire profundamente. Permita que a paz de Deus envolva sua alma. Permita que a presença de Cristo acalme seu coração. Você não precisa carregar sozinho o peso da espera. O Senhor está trabalhando, mesmo agora, mesmo nesta noite, mesmo em silêncio. Agora juntos como família de fé rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, ensina-nos a confiar no tempo de Deus, a perseverar na oração e a descansar sempre na certeza de que teu Filho continua trabalhando por nós. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor renove sua esperança, que o Senhor sustente sua família, que o Senhor acalme seu coração, que o Senhor conceda uma noite de descanso e confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração falou ao seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja cansado de esperar e precisando lembrar que Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso. Talvez esta mensagem seja exatamente a palavra de esperança que essa pessoa precisava ouvir hoje. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está trabalhando. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu confiar mais nos planos de Deus do que nas circunstâncias que consegue enxergar. Porque aqueles que permanecem firmes descobrem que o silêncio de Deus nunca foi ausência, mas o cenário onde muitos dos maiores milagres começaram a ser preparados. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.